Oi, oi, gente! Diariamente eu recebo uma série de mensagens perguntando quais são os testes, exames que valem a pena serem feitos no consultório. Teste de microbioma, teste genético. Hoje eu vou responder sobre os testes que eu acho mais interessantes e, melhor de tudo, que eles são de graça e você pode aplicar durante o seu atendimento. O primeiro deles é o teste de sentar e levantar. Não sei se já ouviu falar nesse teste, mas esse teste ele foi proposto pelo professor Cláudio Gil. O professor Cláudio Gil, ele é médico do esporte, cardiologista, e a proposta do teste sentar e levantar foi desenvolvido para testar uma avaliação funcional da pessoa. O desafio é você sentar e levantar do chão sem colocar nenhum tipo de apoio, joelhos, a parte lateral da perna, nem antebraço. Então vou fazer aqui, depois eu faço... Vou fazer o teste aqui, então... Não pode desequilibrar também. Então, a gente tem que sentar sem apoio das mãos e sem desequilibrar. Então a pontuação do teste vai de 0 a 10. 5 pontos para o ato de sentar e mais 5 pontos para o ato de levantar, sendo que você perde pontos se houver desequilíbrio ou se você apoiar. Você perde um ponto se apoiar o antebraço, se apoiar o joelho. Daí você pode estar se perguntando, Anne, mas para que mesmo isso? Muito simples, esse teste está associado à aptidão neuromuscular, potência, flexibilidade, equilíbrio, além de estar associado ao maior risco de mortalidade. Tem publicação sobre tudo isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, tem estudo, por exemplo, com população de 50 a 80 anos, mostrando que tem uma associação com a mortalidade. Quanto menor pontuação, maior a mortalidade. O próprio professor Cláudio Gil tem uma série de trabalhos publicados em grupos de 2.000 voluntários, pacientes, né? Ele tem uma clínica aqui no Rio chamada Climax, onde grande parte das pesquisas são realizadas lá. E os dados são muito interessantes. Desses 2.000 pacientes, aqueles que tiveram uma pontuação acima de 8 tiveram um risco de mortalidade, né, de 3,6%. E aqueles que pontuaram menos do que 3 tiveram um risco de mortalidade em torno de 20%. O próprio professor Cláudio Gil, ele fala que esse teste é uma boa pólice de seguro. E é incrível que o teste pode ser aplicado a todo mundo, cuidado só com idosos no consultório para não ter risco de queda, mas é de graça. Em menos de 2 minutos você tem uma avaliação funcional, tá todo mundo, né, querendo fazer testes e mais testes pagos, e tem testes tão simples que podem ser utilizados no consultório. E além disso, a utilidade do teste, ela acaba sendo um preditor se o paciente vai conseguir pegar alguma coisa no chão com facilidade. Uma boa nota é superior a 8. O paciente que tem uma nota inferior ali entre 0 e 3, ele vai ter menos equilíbrio, tem maior risco de queda, maior risco de mortalidade, condição aeróbica e alguns problemas articulares também. Mas eu quero te contar um segundo teste que você pode aplicar no consultório. A sigla é OSL, One-Legged Stand. O que significa? Ficar em pé com apenas uma perna por pelo menos 10 segundos. Esse é um teste de equilíbrio também criado pelo professor e pela equipe dele, pelo professor Cláudio Gil. E ele pode ser aplicado para pessoas entre 18 e 90 anos. E a aplicabilidade é 100%, o mundo inteiro fala nesse teste. Então, uma série de matérias foram publicadas, apareceram no New York Times, nas grandes revistas aí de circulação. E aí, como eu falo, eu já até mostrei, você precisa colocar todo o seu peso para cima de apenas uma das pernas, deixar os braços afastados do corpo e conte de 1 a 10 e avalie quantos segundos você consegue ficar em uma perna só. Tipo brincar de amarelinha, sabe? Só que você não precisa ficar pulando. E o segundo teste é de ficar só em um pé por 10 segundos, sem desequilibrar. A gente pode experimentar fazer. Acho que assim não tá no Cláudio Gil não, né? Acho que é só assim. Anne, mas por que fazer mais esse teste? Predição de risco de queda e mortalidade. Não conseguir ficar 10 segundos em equilíbrio está associada com um risco 4 vezes maior de morte. Eu acho interessante, só um parênteses aqui, que muita gente fica preocupada com exercício só aeróbico, só emagrecer. Gente, flexibilidade e equilíbrio são tão importantes quanto exercício aeróbico e exercício de força, de fortalecimento. Só esse parênteses. Nós vamos voltar aqui para falar dos dados associados aí a risco e ao baixo
abaixo tempo no teste. E a gente sabe que o paciente que não consegue sustentar o seu peso em apenas uma perna está associado a maior risco de queda. As quedas são a segunda principal causa de morte no mundo. E é claro, o paciente que tem queda vai ficar acamado no hospital, vai gerar mais ansiedade, mais depressão, lesão por pressão, né? Aquelas escaras podem aparecer, queda de imunidade, altera o padrão dietético, enfim, tudo isso está associado a uma maior mortalidade. Então, assim, esse teste, ele está associado à mortalidade, ele é um importante preditor. Então não deixe de fazer no consultório. Tem alguns outros testes de velocidade da marcha, né? O tempo de caminhada ali de 10 metros. Mas eu não vou... Eu acho que esses 2 testes são interessantes. E aí, respondendo as perguntas que vocês sempre me fazem sobre exame genético. Gente, exame genético, assim, esses 2 testes que eu falei, tem centenas de publicações que validam a utilização na prática clínica. O teste genético, a própria Associação Americana de Dietética diz que ele não tem muito impacto na sua conduta, que não tem muito que você mudar na sua prescrição por conta de uma avaliação do exame genético do paciente. Nada que a história clínica ou laboratorial, a história de vida dele não nos indique para a gente estar fazendo os ajustes na dietoterapia e tendo um resultado importante na saúde dele. Ai, Anne, mas e os testes de microbioma? Esses menos ainda. O que você vai fazer com o resultado desse teste? Aumentar a fibra prebiótica do paciente? Independente do tipo de resultado que você vê no teste, isso na 99,9% das vezes, você não vai ter nenhuma mudança na sua dieta. Ah, porque deu que tem baixa Akkermans, e aí? Você vai continuar com a proposta de plant-based? Você não vai mudar o seu probiótico que você vai oferecer via oral, se é que você deveria oferecer, por conta de um teste de microbioma. Então você onera o bolso do paciente com a genética do microbioma, sendo que tem outros testes muito mais importantes para avaliação funcional, avaliação de equilíbrio, que você deve aplicar no seu dia a dia. Então, gente, aplica, avalia cuidadosamente quem é esse paciente e depois me conta aqui. A minha responsabilidade é sempre diminuir esse gap entre a pesquisa e a prática clínica, sempre respaldado pelas evidências. E por isso aqui é o nosso canal de nutrição baseada em evidência. Toda semana mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde. Se você gostou desse tipo de vídeo, continua aqui, assina o canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, que eu tenho o maior prazer em estar produzindo esse tipo de conteúdo aqui.